Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Leva um Casaco, um podcast que é um projeto que surgiu ali de um conselho que eu recebi da minha avó. Sempre quando eu ia sair de casa, Deni, minha avó falava para mim: Felipe, meu filho, leva um casaco, tá frio. E naquela época minha avó estava demonstrando ali todo o cuidado dela, todo o amor dela, não queria que eu passasse frio, né? Não queria que eu tivesse preparado para as intempéries climáticas. Hoje eu ainda sigo com esse conselho, mas eu adaptei ele. Hoje, para mim, sair de casa e levar um casaco é estar preparado para os desafios. Então, eu sempre procuro me preparar antes para enfrentar os desafios da vida. E hoje, pessoal, estou recebendo uma pessoa aqui que nós vamos falar bastante sobre liderança, que eu sei que é uma coisa que todo líder quer, toda pessoa quer, que poucos vão saber fazer, que é lidar bem com pessoas, né? A Adeni faz isso e é uma referência em RH estratégico, mentora executiva, cultura organizacional, e ela faz essa gestão e liderança desses talentos não só aqui no nosso âmbito nacional, né? Ela faz isso em escala global. E vocês vão ver que ela tem uma visão de gente, de liderança, de propósito, que eu tenho certeza que vai fazer vocês aí pensarem diferente sobre sua carreira, sobre seu trabalho, quem sabe até sobre vocês mesmos. Então, eu quero dar as boas-vindas, agradecer mais uma vez a Deni Landim por ter aceitado esse convite de participar com a gente aqui hoje. A Deni, seja muito bem-vinda. Nossa, muito obrigada, Felipe. Estou muito honrada, muito feliz com esse convite, né? Ter a oportunidade de participar desse podcast que começa contando uma história tão bonita, né? Que fala de relação, que fala de amor, né? Com a sua avó. Feliz de quem tem essa oportunidade de ter uma relação tão próxima assim com alguém tão querido. Alguém que se preocupa com a gente, né? Quando ela falava para você levar o casaco, é porque ela te amava e se preocupava com você. E isso tem tudo a ver com liderança. Né? Tem a ver com se preocupar com o outro verdadeiramente, de maneira genuína. Né? De realmente querer o melhor para esse profissional, para essa pessoa que está aí convivendo com você. Então, só para já dar um pouquinho dessa introdução do que é liderança para mim. Obrigada, Deni. Legal demais te ouvir. E a Deni, começando aqui, olhando para a sua trajetória, em que momento eu queria saber que você entendeu que o seu trabalho ali com pessoas não era só sobre processo, mas lidar ali com as questões de gente de verdade? É uma pergunta muito linda, né? Eu acho que eu tenho que voltar ainda mais atrás, né? Quando eu escolhi ser psicóloga, né? Quando eu escolhi lidar com pessoas, né? Isso já era a minha missão desde lá de trás, né? Eu fiz formação de professores, aquele curso, né? Que você se forma para cuidar, né? Da educação infantil. Aí eu já comecei a me apaixonar pela relação, né? Eu venho de uma família de professores, minha mãe é professora, minha avó professora, né? Então eu já tinha esse desejo de atuar com gente, né? De cuidar realmente do desenvolvimento de pessoas, né? Então tive aí uma formação super linda em formação de professores, aí me apaixonei pela psicologia, já estudando, né? Para ser professora, eu descobri esse outro universo que era a psicologia, de realmente querer entender cada vez mais o pensamento, os comportamentos, né, como que as pessoas podem melhorar, né, ser a sua melhor versão. Né, e aí eu me dei conta que a gente pode transformar pessoas e transformar vidas. Né, e aí eu escolhi ser psicóloga. E aí, quando você entra no mundo da psicologia, você tem 1000 possibilidades. Né? Você pode ser psicóloga clínica, você pode ser psicólogo de escola, né, da área educacional, hospitalar. E eu vi no mundo de recursos humanos, né, uma possibilidade de impactar muito mais gente do que no individual, né, se eu escolhesse uma psicologia clínica. Quando eu vou para esse mundo de recursos humanos, né, a gente se depara nas organizações, existem muitos tipos de recursos humanos, muitas áreas de recursos humanos, processos, né, mais da parte humana, como você me traz, né, onde que eu identifiquei, né, a parte que era muito mais do que processo, é porque muitas vezes, muitas organizações se focam somente no processo. Né? Então, eu vou fazer isso, e como se as pessoas e o ser humano fosse uma matemática. Né? Então, 2 mais 2 vai ser igual a 4. E né, a gente sabe que o ser humano não é assim. Né? Então, não existe uma fórmula pronta. Né? E você tem que ir testando com cada um para ver o que realmente vai funcionar para aquela pessoa que está aí na sua frente. Né? E desenhar processos massivos
somente não funcionavam para que as organizações chegassem onde elas queriam chegar, né? Porque aconteciam pessoas que não se encaixavam dentro desse processo macro, né? Então, aí que eu vi a importância de trabalhar a liderança, porque recursos humanos, muitas vezes, é um só, né? Ou tem uma área pequena para cuidar de uma organização muito grande. Se você não tem líderes que te apoiam, que estão preparados para realmente fazer isso de maneira um pouco mais customizada, individual, a gente não consegue alcançar todos os níveis, né? Então, aí eu comecei realmente a entender que a gente tinha que estudar muito esse tema da liderança, né? A gente precisava formar líderes poderosos que entendessem esse aspecto humano para a gente poder impactar de forma mais consistente os resultados, garantir a sustentabilidade das organizações, garantir os trabalhos dos profissionais, né? Porque se a empresa vai mal, a gente não tem trabalho, né? Então, a gente precisa que as empresas vayam bem também para a gente poder oferecer mais benefícios, mais recursos para mais colaboradores, né? Mas isso foi realmente desde lá de trás, né? Quando eu comecei a ser professora, comecei a lidar com ser humaninhos, né? Aí na educação infantil, e eu vi a importância realmente da gente... não era só uma fórmula mágica de processo, mas sim realmente cuidar no individual, né, de cada pessoa que está aí na nossa frente, né? Legal demais, Aline. Concordo muito com as suas falas. E pegando esse gancho que você falou de liderança, eu sei, né? Conheço um pouco da sua trajetória e sei que você já lidou com diferentes países e contextos e líderes desses países aí. Na sua visão ali, o que você acha que um bom líder ele vai precisar entender sobre pessoas para, que você falou agora, ele precisa comprar essa ideia e que muitos desses líderes ainda ignoram? O que você Eu acho que acha? vai muito na linha do que eu estava falando, né? Porque muitos líderes, né, por diversos motivos, né, até pela criação, pela educação que teve, pelo tipo de preparo, não entendem esse aspecto do individual, do humano, de realmente se enfocar naquela pessoa que está ali na frente para poder desenvolver. Então, chegam despreparados na cadeira, muitas vezes, da liderança, né? Eu conto um pouco da minha história, da minha trajetória, né? Eu, quando assumi a minha primeira liderança, né, eu achava que eu estava preparada por, né, ser psicóloga, por ter essa paixão realmente por pessoas, e eu vi que o desafio era muito maior, né, do que tudo que eu tinha estudado e aprendido até aquele momento, né? E aí que vem, né, a gente aprende no amor, né, ou na dor, né? Se a gente não tem alguém que guia a gente, que leva a gente pela mão, muitas vezes a gente vai aprender pela dor, né? Que é uma forma de aprender, mas não precisa ser essa, né? E eu peguei logo uma organização muito grande, né? Eu trabalhei, né, em diversos ramos da indústria, e nessa época eu estava numa empresa de mineração gigante brasileira, né? Tive logo uma equipe de 26 subordinados e tinha que aprender a lidar com todas as questões de liderança de imediato, né? E fui muito pelo lado do processo, apesar de saber toda essa parte humana importante, né? E tinha metas para cumprir, tinha, né, o estresse, que a gente sabe o que é lidar dentro de uma organização, metas para a gente cumprir, né, que a gente tem que alcançar. E aí, um grande erro que acontece com os líderes é achar que todas as pessoas são iguais a ele mesmo, né? Então, eu sempre fui uma pessoa com muito drive, com muita agilidade, com muita entrega, com muito compromisso, né? Então, se você me dá um deadline para hoje, é hoje, né? Então, realmente, esse nível de responsabilidade, accountability muito alto com as minhas metas. Mas cada ser humano é um ser humano. E cada pessoa é motivada por diferentes razões e drives. Então, achar que as pessoas iam ser como eu, né, cópias minhas, né, de entrega, de compromisso, esse foi o meu primeiro, não é assim, nem todo mundo é assim. E tá tudo bem, né, porque eu tenho que aprender como líder, como que eu ligo essa chama, né, como é que eu faço essa pessoa realmente despertar e entregar o seu melhor. Para algumas pessoas vai ser movidas mais pelo dinheiro, pelo salário, outras pessoas vão ser movidas pelo reconhecimento. Algumas são movidas pelo reconhecimento público, algumas são movidas pelo reconhecimento privado, algumas são movidas por ter mais desafios e crescer dentro da carreira. Cada uma vai ter uma motivação diferente. E você tem que adequar a sua forma de falar, a sua forma de motivar, dependendo da pessoa que você está lidando. E por isso é tão difícil ser líder, né? Ou seja, algumas pessoas vão me dizer que vem meio que inato, né? Pela criação que teve, às vezes teve grandes exemplos, né? O pai e a mãe eram grandes líderes, né? A gente pode entrar em uma discussão até mais holística aí, se isso vem herdado, se isso vem, né, do campo morfogenético, se isso vem da ancestralidade, se isso vem de outras vidas, né? Existe
mil discussões que a gente pode fazer para a gente, né, saber se uma pessoa nasce líder, se uma pessoa é feita líder. Posso dizer que tem um pouco de ambas coisas, mas se eu não acreditasse que as pessoas pudessem se tornar melhores líderes, eu não teria escolhido ser psicóloga, né? Eu acredito no poder de transformação das pessoas, no poder de desenvolvimento das pessoas. Já tive na minha carreira, são 25 anos de carreira aí, já tive líderes que eu pude ver a transformação, né? A melhoria em termos de liderança. Eu melhorei muito desde essa minha primeira liderança aí, né, nessa empresa, até a líder que eu sou hoje, né? Então, tem ambas coisas, né? Tem ambas coisas aí. E conseguir mostrar para esse líder que acaba, né? Se tem líderes novos, estão acabando de assumir uma nova equipe, a importância de escutar a equipe, a importância de se auto-escutar. Porque o que mais faltou para mim nessa primeira liderança não foi tanto a conexão com a equipe, foi a conexão comigo mesmo. Eu estava estressada, eu estava cansada, eu tinha 1000 metas para entregar e eu não parava para respirar, para descansar, para me escutar, para ver o que eu precisava fazer diferente. Então, na ânsia de fazer mais, entregar mais, a gente se perde no processo. Então, a primeira dica é se respeite, né? Se escute, se olhe, porque você não pode olhar o outro se você não se olha. Uhum. E a Deni, te ouvindo falar, né? Você que tem essa visão, o olhar ali de cada pessoa única, às vezes um feedback de um jeito para um, para outro. E aí eu quero ver um pouco sobre cultura organizacional nesse contexto. A cultura da empresa ela é única, por mais que os indivíduos eles tenham, né? Você até ser redundante, suas individualidades, suas particularidades. Você acabou de falar para a gente. Como então a gente consegue, né? Como RH, eu considero como guardião ali dessa cultura, né, que vai trabalhar isso com as pessoas, dos que trabalham, né, acho que é a responsabilidade de todos e da liderança principalmente, como então, tendo essa clareza de comunicações individuais, a gente conseguir fortalecer essa cultura da empresa que é única? Não, isso é muito interessante, né? Eu acho que primeiro você começa com o diagnóstico e a criação da cultura que você quer para a organização. E algumas pessoas podem falar, a gente não tem um plano de cultura, a gente não faz nada de cultura aqui. A cultura existe, independente que você seja intencional ou não. E aí começa o problema, né? Porque toda organização ela está criada para entregar os resultados que ela entrega. Então, se hoje você tem uma organização que não está entregando os resultados que você gostaria, muito pela cultura que hoje ela tem. Né? Tem aquela a frase do Peter Drucker, né? Que é a cultura como estratégia no café da manhã. Né? Então, você pode ter um plano estratégico lindo, maravilhoso, de 5 anos, o que a gente vai entregar, todos os pilares estratégicos. Se a gente não tem uma cultura alinhada com esses resultados que a gente quer entregar, a gente não consegue entregar os resultados. E aí você pode falar, ok, e aí como é que eu faço a cultura? A cultura começa desde o CEO, desde o dono dessa empresa, é uma empresa familiar, e isso vai, né, permeando por toda a organização. Então, a primeira coisa é que esses líderes, esse CEO, que esse dono de empresa, esteja alinhado e claro, né, do que as coisas que ele faz no dia a dia, né, eu sempre digo que a empresa e os líderes são como o pai em casa. Né? Você pode falar 1000 coisas para o seu filho, mas ele vai fazer o que você faz, não o que você diz para ele fazer. Então, se essa organização dizem que as pessoas são importantes, né, que aqui a gente tem meritocracia, mas pela dedocracia. Se eu não tenho um programa de meritocracia e entro as pessoas pela janela porque são indicadas do chefe, indicadas do líder, indicadas do... Qual a cultura que eu estou estabelecendo? Uma cultura da indicação, uma cultura da politicagem, né? Não vai ser uma cultura da meritocracia. Então, como que você quer que as pessoas entreguem melhores resultados se você está premiando, né, as pessoas por influência, por relacionamento? Isso dando um exemplo, né, de 1000 que acontecer dentro de uma cultura organizacional, né? E um dos exemplos que é bem danino dentro da organização, que é a questão da politicagem, né? Muita gente, né, eu já escutei falar, eu não gosto do mundo corporativo porque é muita politicagem, né? Então, isso depende muito da empresa que você está, depende da cultura que você está inserido, né? Para ver que cultura se adequa aos seus valores. É uma coisa que eu falo muito, e muito importante isso, né? Se você está numa organização onde para você é importante a meritocracia, porque você é uma pessoa que trabalha para os resultados, e você entra numa cultura organizacional onde que não é movida por meritocracia, e sim é movida por influência, por politicagem, você vai ser infeliz.
Agora, se você é uma pessoa que gosta de realmente trabalhar mais por influência, que gosta de trabalhar com base nos relacionamentos, né, que a questão do resultado para você não é o mais importante. Gente, talvez você vai dar certo nesse tipo de cultura. Né? Então, o que é importante esse líder, esse CEO e esse dono de empresa entender? Que o que ele faz, como ele premia os seus colaboradores, como ele reconhece o seu pessoal, é o que vai ditar muito da cultura da empresa. Né? Então, se ele não mudar, aí entram as políticas e processos. Né? Então, a gente fala que tem que trabalhar, sim, quando eu estou no individual, mas eu tenho que ter regras coletivas para poder gerenciar. Né? Então, aqui, por exemplo, nessa organização, a gente só vai dar aumento de salário para as pessoas que entregam as metas que a gente define no início do ano. Isso pode ser um exemplo que vai ajudar a permear a cultura de meritocracia. Aqui a gente só vai reconhecer publicamente as pessoas que alcançam as metas no final do ano. Ah, ok, só que o como vai importar ou não vai importar para alcançar essas metas? Isso também vai formar cultura. Ah, se é atropelando todo mundo, passando por cima de todo mundo, mas eu alcancei o número e vou ser premiado, olha a cultura que você está criando. Ah, não, aqui o como vai importar. Você tem que alcançar os números do final do ano, a venda do final do ano, mas se você não trabalha com integridade, não trabalha com transparência, você não trabalha em equipe, você não ajuda a desenvolver outras pessoas, você não é inovativo, você não é criativo, você também não vai ser reconhecido. Ah, olha a importância de definir uma avaliação de desempenho, umas prioridades, onde você trabalha tanto o que quanto o como. Porque isso vai impactar também na criação da cultura. Então, são tantos aspectos para você trabalhar a cultura dentro de uma organização, por isso que isso se envolve complexo. E por isso que isso toma tempo. Né? Você não modifica a cultura de uma organização de um ano para outro. É um processo de pelo menos 3 anos para você fazer essa mudança. E isso começa desde um alinhamento desde cima, porque isso tem que permear em todos os níveis da organização. Né? Às vezes a gente vê organização que tem uns líderes em cima maravilhosos, mas quando você chega na gerência média, esse comportamento e essa forma de atuar não chega até esse nível, por diferentes fatores. Pode ser que a gente teve muitas contratações nesse nível, muitas pessoas que vieram de uma empresa, do mercado, então já vieram com o seu mindset, o seu chip colocado diferente dessa cultura, então vai levar um tempo até essa cultura se acoplar com o que a alta liderança acredita. Então, tem uma série de fatores que vão influenciando nesse processo. Né? Aí, recrutamento e seleção, por exemplo, vai ter um papel importante, né, na definição de processo e cultura da organização. Então, eu faço um trabalho lindo, né, de avaliação de desempenho, de metas, de prioridades, do que igual como, mas se eu, na hora de recrutar, eu não me preocupo com esse fit cultural, aí eu estragando a minha cultura aí na hora da entrada. Então, essa pessoa de seleção tem que estar muito alinhada com o que a organização precisa, do qual o fit cultural que é necessário para essa equipe, para essa organização, para isso se manter constante. Né? Quando a gente tem algum líder, por exemplo, que a gente vê que o turnover é muito alto, que a gente está perdendo muitas pessoas ali, a gente tem que fazer um diagnóstico. O que está acontecendo aí? Aí a primeira resposta normalmente é, não, porque os salários são muito baixos aqui, sabe? O mercado está levando todo mundo por causa do salário. Gente, muitas vezes não tem nada a ver com salário. É um líder, às vezes, autoritário, que não escuta a equipe, né, que não tem inteligência emocional. Né? Então, muitas coisas podem estar impactando. E por isso a figura, né, desse business partner, desse recursos humanos próximo a esse líder é fundamental. E às vezes a gente consegue fazer um diagnóstico quando começa a cair as vendas, em determinada área, determinado departamento começa a cair as vendas, só naquele departamento. Aí você começa a trazer data, né? Então, a partir de data analytics, agora que está tão importante dentro do mundo de liderança, ok, turnover alto, vendas caindo. Nossa, aqui a gente tem que fazer um diagnóstico profundo, alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes a gente precisa fazer até uma substituição, faz um plano de desenvolvimento, se realmente esse líder não acompanha, pode ser que não tenha um fit cultural, ou passou por alguma situação na vida que esse líder mudou, que isso já não é importante para ele, a organização, e a gente tem que fazer um movimento de troca, né, que nunca é fácil dentro de uma organização. Né? Mas todos os elementos, né, desde a entrada de um colaborador até a saída, impacta a cultura. Como que a gente faz a saída de um colaborador? Com respeito, dando oportunidades de melhora, dando um plano de desenvolvimento, dando feedback transparente, né? Ou a gente chega, demite, não conta o motivo, ou faz uma demissão, né, horrível sem escutar esse profissional, pelo telefone à distância. Como que a gente faz, né, esse processo de saída? Então, desde a entrada até a saída desse colaborador, a gente está construindo cultura. Né? Então,
Não é uma resposta simples e direta, porque muitos elementos fazem parte da cultura, né? E da construção dessa cultura. Sim, e aí te ouvindo, Deni, a gente às vezes vê líder, né, dono de empresa, CEO de empresa, que fala, não, ainda não tem, né, aproveitando a sua fala inicial, ainda não tem um código de cultura, um plano de cultura bem definido. Você não sabe, mas tem. Você E tem. se não foi o dono ali, o CEO, a alta liderança quem fez, alguém fez. Então, às vezes a pessoa não sabe por que que não está tendo resultado, por que que não tá indo como esperado, é porque existe uma cultura. Existe, A sempre vai cultura existe existir. sempre. É. E um outro ponto que você falou, eu até lembrei, tem uma das ferramentas aí, de várias ferramentas de RH, que uma vez eu implantei estava trabalhando numa empresa, que era aquela matriz Nine Box, né? Que no eixo vertical ali, o eixo Y era comportamentos, e o X ali, horizontal, performance. E nessa empresa tinha um cara de vendas que ele performava muito bem, mas ele não estava alinhado com os valores da empresa, ele tinha questões de subordinação, e o grande desafio ali da alta liderança, né, quando a gente fez essa análise e apresentou para elas, é como falar. O cara entrega muito, o cara dá muito resultado para a empresa, mas os outros da equipe ali não estão satisfeitos, enfim, não está alinhado, não tem o fit com a cultura da empresa, então assim, não é simples, né? É o que a gente está falando desde o início. Isso foi uma coisa que a gente pegou de data, né? A gente pegou esse dado ali, analisou, mas e aí? A decisão, né? Aí vem os desafios. Uhum. E aí Né? a cultura da empresa vai ser determinante, porque se eu mantenho dentro da empresa um líder que é tóxico, que as pessoas não querem trabalhar com ele, mas que ele entrega números de vendas fantásticos, qual a mensagem que você está mandando para os seus colaboradores? Isso é Perfeito. sustentável no longo prazo? Né? Será que é sustentável você ter um líder tóxico que está destruindo, né, o clima organizacional, mas que entrega vendas? Ele entregando vendas sozinho, ele sozinho vai conseguir manter a empresa? Porque essas pessoas vão começar a sair. E as pessoas Uhum. começam a dizer, olha, eu gosto da empresa, mas eu não trabalho com fulano. Você pode me mover de posição? Aí você começa a ver os sinais, né? Aí você contrata a pessoa que fica 8 meses e pede demissão na equipe. Você, falo que é sinal vermelho, pé, alguma coisa aqui está grave. As pessoas estão Sim, pedindo demissão rápido, as pessoas gostam da empresa, mas querem se mover para outra posição. Eu falei, gente, os sinais estão aí o tempo todo. Né? E isso do líder, a gente não tem um plano de cultura, totalmente alinhado. Vocês têm um plano de cultura, não é intencional. Não é construído para entregar os resultados que você deseja, mas que ele está aí, ele está aí. sim. E ainda sobre cultura, Dani, hoje você é uma líder, né, de RH global. E aí a gente está falando da cultura organizacional, mas tem a cultura também do povo, né? Como é que é isso? Porque assim, ser brasileiro, sei que você já está muito tempo fora do Brasil, mas e aí, quando você chegou fora do Brasil, como é que alinha isso, a cultura da nação ali influencia nessa cultura organizacional ou não? Quando entra para dentro da empresa, é um ambiente à parte, um ecossistema à parte? Queria entender. Não, eu sempre gostei de lidar com multiculturalidade, né, com diversidade e inclusão. Sempre fui Uhum, uma apaixonada por conhecer outras culturas, né, por conhecer outras nacionalidades, assim, sempre tive essa curiosidade, né, eu sou do interior do Rio de Janeiro, né, mas quando minha primeira empresa fui trabalhar na ESSO, né, que já era uma multinacional, né, que eu tive a uhum, oportunidade de trabalhar com muitas culturas desde o meu primeiro emprego. Gostei, né, aprendi o espanhol de cara, né, isso me abriu também muitas oportunidades. O inglês eu fui aprender um pouco mais tarde, mas também, né, a aprendizagem dos idiomas me ajudou muito, né, depois fui estudar um pouco do francês, então eu sempre digo para quem quer fazer carreira internacional é importante, mais do que um MBA, é importante você ter os idiomas, né, para você poder se comunicar, né, e sempre tive a curiosidade, e isso é um elemento muito importante para quem quer fazer carreira internacional, para quem quer lidar com outras culturas, e não tomar a sua cultura como a única e a perfeita e a maravilhosa. Né? Tive a oportunidade de trabalhar com muitas organizações brasileiras, organizações europeias, organizações americanas, e às vezes o que acontece com o brasileiro é digo isso dentro do mundo, né, das organizações, às vezes não valorizar o que é diferente. Né? Acho que está mudando muito, né? Quando você fala de diversidade e inclusão, isso tem mudado muito nas organizações, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas onde, se não fosse brasileiro, não era o melhor para a posição. Né?
E isso era muito difícil, né? O que eu aprendi? Gente, a gente lida com pessoas. A gente não lida com nacionalidade. A gente lida com ser humano. E vai ter gente boa, gente ruim, em qualquer nacionalidade. Vai ter gente com potencial e sem potencial em qualquer nacionalidade. Que tem traços culturais de determinado país, de determinada cultura, óbvio, né? A gente tem estudos, né, de multiculturalidade que mostram isso. Por exemplo, que né, falando aqui mais de América Latina, né, que os argentinos são os mais diretos. E aí vai chocar um pouco, de repente, para o centro-americano, né? Vai chocar um pouco até para o próprio brasileiro, porque a forma de se comunicar é mais direta. Eu estou no Panamá, né, há 12 anos, né? Quando eu cheguei aqui no Panamá, eu lembro que um dos meus primeiros desafios era isso, né? Para o centro-americano, o brasileiro era muito direto na forma de se comunicar, né? E vou dar um exemplo simples, gente, para vocês entenderem. Eu cheguei e eu tinha pedido para instalarem minha TV a cabo. Né? Eu tinha acabado de chegar, né? Eu tinha chegado expatriada com meu filho pequeno, precisava de televisão, vim com meu marido também. E aí marcou, sei lá, sábado, 8 da manhã. Aí chega sábado, 8 da manhã, ninguém aparece. Não ligam, não dizem por que não apareceram, não dão nenhuma explicação. A brasileira feroz, né? E também o meu compromisso, eu sempre muito responsável com as minhas coisas. Como que é assim? Que falta de respeito. Não me ligaram, não me explicaram por quê, não disseram, né, por que não vieram. Pego o telefone e falei, nossa, isso é um absurdo, como é que vocês não vêm? Ou seja, vocês nem avisaram, isso é uma falta de respeito. Eu realmente me senti afrontada. O que aconteceu? Nunca mais apareceram. Por quê? Porque não pode ser dessa forma aqui. Né? As pessoas não apareceram, mas você tem que ligar e tem que ser com outro tom. Então, será que vocês poderiam fazer a gentileza de poder aparecer? Ou seja, e era para mim, eu tive que lidar com isso. Por quê? Porque era muito mais normal no Brasil, você, né, meio que soltar os cachorros, né? Você fica com raiva porque a pessoa não cumpriu, porque estava. Se você fizer isso, você não vai ter o serviço. Aí eu falei, o que você quer? Você quer, né, fazer a sua catarse de raiva porque a pessoa não cumpriu com o seu né, combinado, ou você quer conseguir um resultado? Né? Você quer conseguir que a pessoa te ofereça o serviço, né? E isso foi me mudando também como líder, como pessoa, como profissional. Por isso que eu digo que quando você muda de país, você tem uma oportunidade de desenvolvimento tão grande, porque você tem que se olhar de novo para você, entender o que funciona e o que não funciona dentro daquela cultura, né? Quando você lida com, por exemplo, com centro-americanos, eu lido com muitas culturas, com Guatemala, com Costa Rica, né? Lido com todos os países. Também já lidei com muitos franceses, já lidei com gente, né, da África do Sul, com asiáticos, já lidei com todas as culturas, né? Falando, por exemplo, de novo, daqui da América Latina, que realmente é mais fácil para as pessoas se conectarem. Muitas vezes você pode pedir um projeto. Então, você consegue me entregar isso dentro de um mês? A pessoa não vai te falar nada. E aí você acha que a pessoa está de acordo. E a pessoa chega e não te entrega, porque ela não estava de acordo. Mas ela não é direta, ela não é confrontativa. Se você não aprender a ler os sinais faciais, se baixou o olhar, se você não fizer o segredo, você não vai ter o teu projeto no dia e não vão te dizer. E isso é complicado muitas vezes para o brasileiro, né? Porque a gente vem de um outro tipo de cultura e outro tipo de drive, né? Mas tudo isso você vai aprendendo o quê? No dia a dia. Então, você usa mecanismos, você bota, né, segmentos, você tem que ir criando estruturas e formas de segmento para você conseguir o seu objetivo com todas as culturas, né? Então, é não ter preconceito, né? Não é ter, né? Porque o centro-americano não vai te dizer as coisas. Não é, vai ter um dos que vai dizer, né? Não é que todas as pessoas são iguais, mas é como que a grande maioria funciona dessa forma. E você conhecendo isso antes, você consegue se adaptar e criar estratégias para você não ser prejudicado no recebimento do seu projeto, né? Então, eu acho que vai muito por isso, né? Mas é extremamente rico, é extremamente bonito, né? Quando você tem essa curiosidade para entender, para você aprender, para você conhecer o que é diferente, né? Eu amo estar aqui, né? No Panamá, tem sido uma experiência aí fantástica para mim. Tenho aprendido muito, conhecido muito, né? Aberto a minha cabeça, né? Para conhecer outras formas de pensar, outras formas de contribuir, né? Então, é uma experiência que eu sugiro que todo mundo faça em algum momento da vida, se não puder fazer, né, de forma definitiva, faça um short-term assignment, né, passa 6 meses em algum outro país, porque você começa a ver que
a sua forma de pensar não é o centro do universo. Né? Legal, Deni. Ser mais paciente com outras formas de pensar. Né? Deni, e a gente teve, né, há uns anos atrás, um evento global aí, que foi uma pandemia, a gente passou por ela, e eu sei que muita coisa ali em ambiente de trabalho mudou. E falando nisso, que a gente está falando de cultura, né, enfim, ambiente corporativo, pessoas, o que você acha de que a gente ainda precisa repensar dessa experiência? O que mudou na forma de trabalhar? Hoje eu vejo que tem muita discussão do pessoal que trabalha em remoto, né, home office, e esse home office, como é que você trabalha a cultura com essas pessoas? Tem uma corrente que acha que não, a gente vê notícias que o pessoal está pedindo para as pessoas voltarem para o presencial. Queria entender um pouco desse contexto, sua visão sobre isso. Eu acho que um dos principais aprendizados, eu acho, da pandemia foi que a liderança não precisa estar realmente o tempo inteiro do teu lado para te desenvolver, para fazer que você entregue o que você tem que entregar. Teve gente que trabalhou mais horas, teve até burnout durante a pandemia, sem estar no escritório. Né? Então, aquela coisa dos líderes mais controladores que queriam estar aí, né, do lado, olhando se está trabalhando ou não, tiveram que soltar isso. Né? Tiveram que realmente entender que a pessoa vai entregar se ela tem metas claras e definidas, e né, você não precisa estar do lado dela o tempo inteiro. Né? Eu sempre tive um mindset muito aberto em relação a isso. Eu lembro quando eu estava numa farmacêutica ainda no Brasil, a minha líder americana, e ela me dizia, Denise, você pode estar na praia, desde que você me entregue o que você tem que entregar. E eu já tinha esse chip muito forte, estou falando de 2008, né, muito antes da pandemia. Então, eu já fazia um esquema híbrido desde essa época. Né? Trabalhava de casa, trabalhava do escritório, né? E sabia que eu tinha que entregar o que tinha que entregar. Era uma época que não tinha Zoom, não tinha Teams ainda, e era conference calls, né? Aquelas estrelas ainda. E ela sabia se eu estava triste ou eu estava feliz pelo meu tom de voz. Então, o nível de conexão desse líder comigo, eu nunca conheci presencialmente, nunca conheci pessoalmente. Olha, eu trabalhei 3 anos nessa organização, e até hoje a gente se fala pelo WhatsApp. Né? Até hoje, assim, 15 anos depois, né? Assim, quantos anos depois, a gente tem ainda esse nível de conexão. Né? Então, assim, a questão da presencialidade, esse é meu ponto de vista, né? Não é o que vai fazer você se conectar ou não com uma pessoa. Né? Hoje eu tenho equipe, né, cuido de mais de 10 países, né? Então eu não estou presencialmente com a minha equipe, né, com toda a minha equipe, estou com as pessoas do Panamá. Né? E eu tento manter, e essa líder foi minha inspiração, né, assim, para ter esse nível de conexão com essas pessoas, independente de estar conectado, de estar próximo, né, presentes com elas. Né? Então a gente tem touch points, né, tem one-to-ones, né, semanais, ou quinzenais, tem a reunião de equipe toda semana, tem projetos cross, que eles trabalham cada pessoa de um país, então isso faz que também vocês têm que conversar com pessoas diferentes, de outros países, e construir uma meta em comum. O que une realmente as pessoas é a meta em comum. Né? Quando você tem um projeto e um objetivo em comum, as pessoas trabalham juntas para alcançar aquele objetivo. Né? Eu coloco o deadline, esses são os entregáveis, vamos, trabalhem juntas, vocês têm que conseguir se apoiar na fortaleza de cada um. Né? Então, você aprende a identificar a fortaleza de cada um. Né? Então, a questão agora do voltar ou não voltar para a presencialidade, eu acho que as pessoas têm que refletir sobre tudo isso, que pode, né, que a gente aprendeu na pandemia. Né? Hoje, a minha empresa onde eu trabalho hoje, a gente está no esquema híbrido, né? Então tem parte em casa e parte no escritório. Eu acho que tem vantagens quando você está no escritório, né? Coisas você resolve mais rápido, que a pessoa passou no corredor, você vai, chama e já resolve, você tem esse contato, manda esse abraço, né, que é gostoso também de você receber, né, como ser humano, é gostoso você estar do lado das pessoas, mas tenha a flexibilidade de você, às vezes, estar em casa, poder acordar um pouco mais tarde, você não precisar enfrentar o trânsito, você dedicar até mais horas para você estar mais descansado, né, fazer esse equilíbrio, né, ir à academia, cuidar da sua saúde. Então, tem vantagens em ambos modelos. Então, se você me perguntar, qual que você prefere? Eu acho que o modelo híbrido hoje seria o melhor modelo, né, para as organizações, porque você une o melhor dos dois mundos. Né? 100% presencial, eu acho que você tira muita flexibilidade das pessoas. 100% remoto, você pode perder um pouquinho desse remontante, dessa facilidade realmente de te resolver pendências assim muito rápido numa conversa, né, num olho no olho também. Então, esse seria um pouco o que eu
que eu acredito aí. Tenho visto muitos movimentos de full presencialidade, né, no Brasil e em várias organizações do mundo também. Eu acho que isso vai ter gente que vai se adequar, tem gente que adora, né, já está realmente no presencial 100%, porque em casa não se sente bem, não se concentra. Então vai ser como os valores da organização, você vê aonde você se adequa melhor, né? Então vai ter um modelo ideal para você. Tem gente que, olha, eu não quero mais voltar, para mim é home office, full home office. Você vai buscar organizações que ainda têm esse modelo. Ah, não, eu gosto de estar no escritório todo dia. Você vai buscar organizações que têm esse modelo. Se você gosta do híbrido, você vai buscar organizações que tenham esse modelo híbrido, né? E como que você vê, por exemplo, esse fator geracional, né? Essa geração nova aí que o pessoal chama de geração Z, eles estão muito mais voltados para essa questão de pensar no indivíduo primeiro. Então, se eu vou conseguir flexibilidade, se o trabalho, eles não estão nem olhando, né? Você falou no início questão salarial, não. Eles, se ali vai me dar mais flexibilidade, se eu vou conseguir conciliar coisas que eu considero importantes para minha qualidade de vida, enfim, eu vou trabalhar ali. Nesse contexto que você está me falando, como que você vê essa questão geracional, se isso de fato tem um impacto, se as pessoas pensam nisso para tomar decisão, principalmente as lideranças? Primeiro que as empresas vão ter que se reinventar, né? Porque a população X já está saindo, a Baby Boom já está saindo, a gente já tem muito milênio, já tem a Z chegando, ou seja, as empresas vão ter que realmente se adequar ao pensamento da maioria dessa geração, né? Senão não vão ter novos talentos na organização. Agora, não, de novo, não pode ter uma tendência macro da maioria, mas não todos os profissionais dessa geração pensam de forma igual, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o programa IESEC, né, onde a gente traz os recém-formados, né, toda essa geração Z, gente aí de 20 anos, né? E eram pessoas, ou seja, extremamente comprometidas, com o nível de responsabilidade que queriam estar no escritório todo dia. Eram as pessoas que mais iam no escritório na época que a gente podia trabalhar remoto. Olha que coisa, né? Então você pode ter, porque eles vão pensar neles, não vão querer estar na empresa. Não, mas, de novo, a gente está falando de indivíduos, né? Você colocar tudo dentro de uma caixa, né? Nacionalidade, idade, não existe essas coisas, né? De novo, você tem que pensar no indivíduo. Então, tive a oportunidade de selecionar, fazia os processos de seleção e encontrava pessoas extremamente comprometidas, extremamente que queriam estar realmente, que davam a milha extra e que trabalhavam, às vezes, mais horas do que as pessoas da outra geração X. 14 horas por dia se tinha um projeto para entregar, porque eram tão apaixonados por aquilo que queriam entregar, que entregavam. Então, não rotular as pessoas, não rotular as gerações, não rotular as nacionalidades, eu acho que é um caminho muito saudável para as organizações também. Muito bom. Partilho da sua opinião também. Adenir, agora eu queria falar um pouco sobre mentoria, sobre a Adenir Mentora. A gente está vendo o fundo de tela da Adenir. A Adenir tem uma mentoria hoje que chama Rumo ao Topo. Eu vou perguntar primeiro para a Adenir quando que ela olhou para essa questão, porque a Adenir acumulou muito conhecimento, muita experiência, aí são 25 anos de carreira, mais de 25 anos de carreira que a Adenir tem, em empresas assim, globais, empresas referência em suas áreas. E quando foi, Adenir? Eu acho que tá na hora de eu passar isso, de eu ensinar isso para as pessoas também, identifiquei um gap. Como que foi essa... Porque a Adenir ainda continua, tá, pessoal, no mundo corporativo. Então, a Adenir é daquelas mentoras que de fato faz, né? Não é só teórica. Então, eu queria entender, Adenir. Não, sabe que foi muito natural, né? Eu primeiro fiz a minha formação de coach, né? Há mais de 15 anos, eu vi que era importante, além da psicologia, né, ter essa formação também de coach executivo, de life coach. E depois que eu fiz a minha formação, meio que naturalmente as pessoas começaram a me pedir. As pessoas me achavam, às vezes, no LinkedIn, Adenir, você não quer ser minha mentora? Você não queria me fazer um processo de coaching? Eu falei, gente, mas eu estou no corporativo, né? Tipo, que horas eu vou fazer isso, né? Eu pensava, que não vai, né? Vou ter vida, não dá. E para mim a questão do equilíbrio vida-trabalho, né? Sou mãe, sou esposa, tudo isso também para mim era importante. Só que eu gostava tanto de fazer, né? Quando comecei a aceitar alguns desafios, fazia à noite, fazia sábado. Eu falei, gente, mas isso é tão gostoso, é tão maravilhoso, né? Falei, como que eu posso fazer isso para mais pessoas, né? Como é que eu posso fazer isso? E os resultados eram tão incríveis das pessoas, né?
conseguia um emprego novo, conseguia promoção, conseguia negociar com o chefe um salário melhor, conseguia lidar melhor com a própria equipe, conseguia desenvolver... Gente, eu acho que eu posso fazer mais do que eu estou fazendo hoje. Eu estou sendo egoísta em não compartilhar isso com mais pessoas, né? Porque eu acabo cuidando da minha equipe, da minha empresa, né? Hoje, né, trabalho numa farmacêutica gigante, né? E legal que eu possa atender isso dentro dessa farmacêutica, mas eu poderia impactar muito outras organizações se eu trabalho com esses RHs, né, dessas outras multinacionais para fazerem o mesmo, multiplicarem isso dentro das suas organizações e com as suas próprias vidas. E aí foi se dando, né? Quando eu cheguei no Panamá, eu já comecei com um processo de coach desses pedidos, né, que iam chegando para mim, que aí eu fiz a landinha HR, e a mentoria, especificamente Rumo ao Topo, tem mais ou menos 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, e eu comecei a realmente trabalhar focada em recursos humanos, em profissionais de recursos humanos que queriam melhorar. E aí eu comecei a trabalhar de forma com o coletivo, não só no individual, porque começava a impactar mais gente de forma, né, que podia ser escalável, né? E o poder da egrégora também, né? Então, quando eu chego num grupo de recursos humanos onde todos são executivos de multinacionais com desafios semelhantes, né, começou a ser um efeito multiplicador dos resultados, né? Porque a dúvida de um começava a ser a dúvida do outro, e quando o outro passava aquela situação, lembrava, já que o outro já tinha vivido aquela situação, já tinha a resposta, sem precisar me perguntar, porque via a dificuldade dos outros, isso acelerava o aprendizado, né? Então, eu acabei criando o método, né? Eu falo que é o método AESIC, né? Que fala da parte do autoconhecimento, da escuta, né? Da inspiração, da conexão, né? E com tudo isso você consegue ser um profissional de maior impacto na sua área, né? Então, trabalhando desde o autoconhecimento até o networking, né? Passando por todo esse ciclo. E dentro da mentoria eu consigo fazer isso de forma mais acelerada, né? Por causa do nível dos profissionais que participam, né? Porque o nível das questões. Eu vi que os profissionais de recursos humanos muitas vezes são muito solitários, né? Porque não tem com quem trocar. Eu vou trocar minhas dúvidas, minhas angústias, minha ansiedade com o meu chefe? Não. Eu vou trocar isso com meus subordinados, com meus pares? Eu não tenho um departamento onde eu possa recorrer. Né? Nas empresas, as pessoas recorrem a recursos humanos. Quando eu quero falar da minha carreira, quando eu estou angustiado com o meu salário, né? Muitas vezes eu busco recursos humanos. O recurso humano não tem a quem buscar. Né? Eu mesma tinha passado por essa situação antes de ter um mentor também. Né? Onde que eu falo da minha carreira? Onde eu trabalho meus pontos cegos? Né? Onde eu vejo as minhas, né, coisas que eu estou fazendo errado, mas que, né, eu não estou me dando conta. Né? E aí daí nasce a mentoria. Né? Nossa mentoria que realmente é um presente da minha vida, é uma bênção, né? É onde eu também reenergizo, aprendo muito também com meus mentorados, porque é um processo de troca, é um processo de construção diária, né? Então tem sido realmente um presente aí da minha vida. Legal, Ademir. E falando aí sobre um pouco de futuro, né, ainda sobre a mentoria, se pudesse escolher ou citar para a gente uma habilidade aí que todo líder deve se desenvolver urgente aí para os próximos anos, qual seria, né, ou quais seriam essas habilidades? Nossa, são tantas, mas se eu pudesse citar, citaria primeiro o autocuidado. Em primeiro lugar. Se você não está bem, você não tem como cuidar de ninguém. Máscara de oxigênio primeiro, né, na gente, no avião, né? A gente sabe disso, para depois botar máscara de oxigênio no outro. Então, as pessoas, muitos têm muita depressão, muita ansiedade, muito estresse, né, no mundo. Essas taxas continuam crescendo né, de forma alarmante aí no mundo, né? Então, se a gente não trabalhar a nossa mente, não trabalhar realmente, né? Eu acredito muito no mente, corpo e espírito. Né? Eu acho que você tem que trabalhar esses 3 pilares na sua vida para você estar de forma equilibrada. Se você não trabalhar isso na sua vida, o seu autocuidado, o seu autoconhecimento, você não consegue lidar com ninguém. Então, começa com autoliderança. Depois de você trabalhar a autoliderança, aí sim, escuta empática, né? Realmente escutar a necessidade do outro, realmente, né, se conectar de forma genuína, se preocupar de forma genuína com o outro, para que esse outro também possa crescer, se possa se desenvolver. Né? Isso seria como aí, esses 2 pilares os mais importantes aí. Isso não vai ter inteligência artificial que vai suplantar. Né? A gente pode usar a inteligência artificial para agilizar nossos processos, facilitar a nossa vida, mas a conexão humana, gente, isso não tem como perder. Né? Você conversar com um chatbot,
e ele te dá dicas, é lindo. Mas, gente, o sentimento não tem como você ter com uma máquina, né? A gente não vai perder nunca o nosso espaço no mundo. Né? E ainda sobre isso, Adeni, você já viu ali muitas pessoas crescerem, mudar, se transformar, e eu queria saber da Adeni. O que ainda te move, Adeni, nesse caminho do desenvolvimento humano? Pegando o gancho aí dessa última fala. Acho que é deixar legado, né? Quando a gente vai se desenvolvendo na nossa carreira, a gente começa a se preocupar, o que eu vou deixar aqui para a humanidade? Né? Como é que eu vou ajudar que outras pessoas talvez não passem pelas dificuldades que eu passei lá atrás, né? Quando aquela Denise começou a carreira dela e tinha líderes, às vezes, não tão inspiradores, né? Para não dizer tóxicos, né? Como que essa Denise poderia ter se posicionado de uma forma diferente na vida dela e feito a diferença até para esse líder também, porque eu acredito muito na liderança de baixo para cima, né? Eu acho que você lidera em todos os sentidos e não só de cima para baixo, né? Eu sempre falo que eu sempre fiz coach dos meus chefes, né? Então essa forma de você aprender, né? Quando você cresce, você amadurece, você aprende a fazer isso com mais facilidade. Então, como que eu deixo isso para as próximas gerações? Né? Eu acabei de participar, fui convidada para escrever um capítulo de um livro, Líderes do Século XXI, isso vai sair aí no mês de agosto. Então, também está saindo o livro, né? Vou divulgar também nas redes para quem quiser adquirir o livro. Então, estou muito nesse movimento de formar novas pessoas, de deixar esse legado aí para as futuras gerações. Eu acho que é cada um colocar o seu, a gente fala em espanhol, o seu granito de arena, né? Deixar o seu grãozinho de areia aí para as próximas gerações. Né? Isso que me inspira hoje, isso que me faz feliz, né? O meu Ikigai. Né? Legal. Ótima dica de leitura. Eu falei aquele dia, né, do Ikigai, também já li. É um excelente livro. Adeni, a gente está chegando num quadro que tem no programa que chama Levei um Casaco e Me Dei Bem. Eu pergunto para todos os convidados um momento ali, uma situação em que eles se prepararam e por eles estarem ali preparados, eles não passaram frio, né? Ou seja, não passaram dificuldade, não tiveram nenhum perrengue ali na situação que eles iam enfrentar. Você tem alguma situação que você podia partilhar com a gente? Que você estava preparado e isso te ajudou muito? Uma coisa que eu acho que pode ajudar as pessoas, por exemplo, em entrevista, né, de seleção. Né? As pessoas acham que é só chegar na entrevista lá e pronto. Né? Se as pessoas estão buscando um novo trabalho, né, ou se as pessoas querem mudar de cargo, se preparem antes. Tenham, por exemplo, os seus 3 principais resultados alcançados na sua carreira. Uma situação difícil que você teve que lidar, um conflito que você teve que liderar. Né? Se preparem antes. Né? Eu troquei de trabalho, vou fazer 1 ano na nova organização que eu estou hoje, né? E eu me preparei para essa entrevista, né? Para essas entrevistas, que foram várias. Né? Então, eu estava com o meu casaquinho colocado, né? Então, quando as perguntas chegavam, eu tinha as respostas preparadas. Né? E muitas vezes, em recursos humanos, a gente acha, mas eu faço isso o dia inteiro, o tempo todo, não preciso me preparar. Né? Mas precisa sim, todos nós precisamos nos preparar. Ainda mais quando você tem uma carreira de 25 anos, já imagina quantos, né, desafios, quantos resultados você já alcançou ao longo desses anos. Se você não separa e escolhe 3 dentro desse alinhados com o perfil dessa organização, com o perfil da posição que você quer ocupar, você não vai criar o maior impacto para esse processo. Né? Então, isso foi uma das situações, eu acho que tem milhares de situações, né? Mas essa é uma recente que veio aqui que eu acho que pode contribuir muito para o público que está escutando a gente. Muito bom. Adeni, para a gente finalizar, infelizmente está chegando o tempo, né? Eu, por mim, ficava conversando aqui muito tempo com você. Eu não vou te pedir para dar um conselho para quem está ouvindo, acho que não é isso, mas o que eu queria te perguntar ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória, o que você escutou, o que você viu, que você pensou, caramba, isso não pode ficar só para mim, não. Isso aí eu tenho que passar para mais pessoas. Pode ser uma frase, pode ser uma situação que você presenciou, que você poderia partilhar com a gente. Nossa, tem muitas frases que eu amo, né? Eu gosto muito de... Seja um exemplo que a transformação que você quer ver no mundo, seja você, né? Eu adoro essa frase, acho maravilhosa, né? Eu acho que as pessoas têm muita... Na verdade, apontam que os outros têm que mudar, né? Normalmente tem essa forma de ver o mundo, né? De olhar para fora e querer que os outros mudem. Então, seja você a mudança que você quer ver no mundo.
Essa é uma frase que eu gosto muito. E uma frase que me perguntaram há um tempo atrás, e eu acho que é interessante fazer para o público também, se você não fizer nada diferente hoje, como vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Então, as pessoas querem, às vezes, a mudança, mas não fazem nenhum movimento de mudança. Então, o que você quer alcançar daqui a 10 anos? O que você precisa fazer hoje para que a sua vida seja o que você quer daqui a 10 anos? Então, como um convite para a ação. Então, faça algo diferente. Fazer o mesmo, esperar os mesmos resultados diferentes, é loucura. Então, faça algo diferente hoje para você conseguir resultados diferentes. Então, só eu como essas duas frases, esses dois, não são conselhos, mas são coisas que me impactam e que eu levo para a minha vida. Perfeito, Adeni. Muito bom, muito obrigado por ter partilhado com a gente. Adeni, como que as pessoas fazem para te acompanhar, para saber mais sobre a mentoria? Ficou interessado? Como é que a gente encontra a Adeni nas redes? Então, pode ser pelo meu Instagram, que é Adenir Landim, vocês podem me encontrar aí, no meu LinkedIn também, Adenir Landim. Não tem muitas Adenires no mundo, então é mais fácil me encontrar, ainda mais com esse sobrenome, Então, Adenir Landim é o meu Instagram, meu LinkedIn, podem me buscar por aí, vou ter o maior prazer aí de explicar, de contar um pouquinho mais aí sobre o meu trabalho. Legal, todas as redes da Adenir vão estar aparecendo aqui na tela para vocês. Sigam a Adenir, é conteúdo muito bom, assim, de fato, eu sigo, tá? Já tem um tempo, já acompanho, então vale a pena, principalmente você que é da área de recursos humanos, enfim, gestão de pessoas. A Adeni está sempre colocando conteúdo lá de muita qualidade. E, se possível, entre também na bio, lá tem as informações sobre a mentoria, enfim, busquem saber, busquem se qualificar aqui. Eu acho que a Adenir é uma pessoa que é uma excelente mentora. E, Adenir, mais uma vez eu queria te agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, ter aceitado o convite de bater esse papo aqui com a gente. Só te agradecer mesmo e espero poder conversar mais com você. Excelente, Vivi. Na verdade, eu que agradeço essa oportunidade. Parabéns pelo trabalho que você faz, de dar essa oportunidade para que mais pessoas possam aí compartilhar conhecimento, compartilhar aí luz. Eu acho que o mundo precisa de mais espaços como esse. Então, parabéns também pela sua iniciativa, Felipe. Muito sucesso aí para você. Obrigado, E para Adeni. todo mundo que está escutando a gente, Muito sucesso. Exatamente. E você que está escutando a gente, você que ficou até aqui o final, não deixa de seguir o podcast nas redes sociais, se inscrever no canal, deixar um comentário, o que você achou do episódio, sugestões de quem a gente deveria trazer aqui. E se você achou que esse papo aqui, algum amigo seu, algum parente, vão gostar de escutar isso que a Adeni falou, não deixa de compartilhar, não. Manda o link para ele do episódio, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá. Tchau.